Salim, já começo com a pergunta, lembrando que o seu tempo começará a ser contado a partir do início da sua resposta. Levando em consideração o seu histórico político na cidade, candidato Salim, qual seria o seu primeiro ato como prefeito de Pedro Leopoldo, caso eleito? Bom dia, meus amigos ouvintes, Pedro Leopoldo. Pode repetir o bom dia, que o seu microfone estava cortado. Bom dia, meus amigos ouvintes de Pedro Leopoldo, de toda Pedro Leopoldo, da PLFM. É uma satisfação estar aqui nesse momento e agradecer a Deus em primeiro lugar e a todas aquelas pessoas que acompanham a gente, a você, seu pai, todo mundo, a Emily, e falar com você, cara, que o nosso primeiro ato será corrigir e enxugar onde está sendo mal gasto o dinheiro público. Isso aí você pode ter certeza absoluta, que nós iremos fechar a torneira definitivamente aquele dinheiro que está sendo mal gastado no município. Eu sei do que estou falando, sei da minha competência de fazer a coisa funcionar, porque o dinheiro é público, nós temos que dar uma atenção para todos os setores do nosso município. É saúde, educação, segurança, toda a nossa Pedro Leopoldo, ela merece e carece de uma boa administração. Eu tentei fazer isso desde o início, mas infelizmente a gente é limitado, porque o governo ele é gerido pelo prefeito. O vice-prefeito tinha um compromisso com o prefeito de trabalhar junto. E quando eu entrei no nosso cargo, no dia 1º de janeiro de 2017, eu entrei, você sabe que eu sou acelerado, para poder a gente correr atrás do tempo perdido. Mas infelizmente a gente não é ouvido e as coisas não caminham como eu quero. É importante lembrar que as entrevistas com os candidatos é uma iniciativa inédita da Rádio PLFM, a rádio de Pedro Leopoldo. Lembrando que o tempo de 20 minutos começou a ser contado a partir do início de sua primeira resposta. E já se passaram 1 minuto e 50 segundos. Vamos para a segunda pergunta, candidato Salim. Na gestão de 2013, foi possível observar conflitos na relação entre prefeito e vice, aqui em Pedro Leopoldo. Lá em Matozinhos, se me permite dar o exemplo aqui também, há boatos que prefeito e vice também tiveram possíveis desentendimentos na caminhada eleitoral. Nesta atual gestão, o senhor se desvinculou, do atual prefeito Cristiano Marião. Na sua opinião, Salim, qual a função de um vice-prefeito e o que você poderia ter feito de diferente enquanto atuava na prefeitura? Meu amigo, eu vou te falar o seguinte. Quem conhece o Salim, confia no Salim. Você sabe que, humildemente, eu até hoje sou o vereador mais votado do município, e isso é uma responsabilidade muito grande. Se eu tivesse sido o menos votado, eu estaria trabalhando do mesmo jeito. As pessoas confiam no Salim, acreditam no Salim, no potencial do Salim. O que eu posso te dizer? O que eu faria? Por que se desvinculou? Porque a gente tinha um combinado de trabalharmos juntos, pois as pessoas falavam: prefeito, estou votando no senhor por causa do Salim. Então eu trouxe toda aquela votação nas minhas costas, trouxe o anseio da população, mas infelizmente a caneta está na mão do prefeito, não é na mão do vice-prefeito. Lá no artigo 90, que são 2 artigos do regimento interno do município, diz que o vice-prefeito ele é acionado em missões especiais pelo prefeito para agir no município. E no artigo 91, caso o prefeito se ausente por cassação, suspenso o mandato dele, se ele adoecer ou se ele falecer. Eu não desejei e nunca desejo nada de ruim para as pessoas, mas a gente tinha um combinado de trabalharmos juntos. Infelizmente isso não aconteceu. O que eu quero te dizer? Que normalmente você pode pegar aqui, os prefeitos encostam, todos os vice-prefeitos encostaram aqui desde 97. Se você puxar... Explique encostar, só para o ouvinte entender. Encostar, gente, quando passa a eleição, dá a entender que o vice-prefeito só serviu para compor a chapa e trabalhar naquele momento para ganhar a eleição. O que é encostar? A pessoa fica esquecida ali. Pode pegar desde 97, se você for puxar, do governo de 97, de 2000, de 2001, de 2005, de 2012, não foi diferente, e de 2016 não foi diferente.
Os prefeitos encostam, tiram o vice-prefeito da reta, não sei por qual motivo, se é por vaidade ou o que é, mas a gente tem força de vontade e quer trabalhar muito, cara. Eu entrei com o gás todo para recuperar aquele momento que nós tínhamos para trás, quando eu, vereador, cobrei muito, eu cobro muito as nossas necessidades. E eu tenho uma visão de prefeito, por isso que eu cobrei muito. Então, o que aconteceu? Me colocaram de escanteio, tirando o meu gabinete, demitindo a minha secretária, as pessoas me cobravam as coisas, eu fui o olho do prefeito lá na rua, trazendo as demandas para que ele pudesse executar, dando um bom exemplo. O pessoal fala, só 30 segundos, tá? O pessoal fala, o Salim tá lá cortando mato, tá apagando fogo, tá trocando lâmpada, tá fazendo qualquer que seja a coisa em prol do município. Eu tenho responsabilidade. Se não estavam fazendo, eu estava dando um bom exemplo, tá certo? Então o que acontece? Eu estava lá de madrugada, de noite, de domingo a domingo. Não curti um dia sequer, praticamente, com a minha família. Porque a dedicação minha com o município é trabalhar pelo povo, porque no dia 1º de janeiro de 2017, eu fiz um juramento lá no Lanagro. Prometo que, se Deus assim me permitir, trabalhar incansavelmente para a população de Pedro Leopoldo, sem nunca perder o objetivo, tá certo? De melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu venho fazendo isso todos os dias. Muito obrigado a você. Eleições 2020 PL-FM. Participe através do nosso WhatsApp 3665-2500. Ao todo já se passaram 6 minutos e 30 segundos. Candidato a prefeito Salim Salema, vamos para a terceira pergunta. E agora é em relação à segurança pública. Vamos falar de propostas, candidato. Em relação à segurança pública, eu gostaria de saber quais são as suas propostas e se a ampliação do Olho Vivo, que está em várias propostas de outros candidatos, está também no seu plano de governo, caso seja eleito. Com certeza, absolutamente. O Olho Vivo é uma ferramenta que eu, quando vereador, fiz a indicação no meu mandato. Lá de trás, lá de 2013, 2014, 2015, 2016, eu fiz a indicação de implantação do Olho Vivo. Tá certo? Não foi possível, ou não fizeram, porque eu cobrei muito no governo quando eu fui vereador, e tinha essa indicação minha lá para poder a gente instalar o Olho Vivo em Pedro Leopoldo. Não da forma que está sendo colocada. Tudo alugado, cara. Até que dia que nós vamos parar de alugar as coisas em Pedro Leopoldo? Eu não vejo de uma forma, tá, querido? Eu não vejo por qual motivo. Você tem que provar para mim que eu estou errado. Como é que eu vou colocar um aluguel de televisões de Olho Vivo, que são 8 televisões que estão lá? Como é que eu vou fazer um procedimento desse, sendo que, se for cumprir os 4 anos de contrato, aquelas 8 televisões que estão alugadas ali, que geralmente, em média, 3 anos no mínimo de como é que fala? Alugada mesmo, para ficar no... Aqui, ó, de manutenção. Manutenção, que você tem direito, né? De garantia. Sim, garantia. De garantia. Como é que eu vou alugar 8 televisões, sendo que em 4 anos o valor que eu vou pagar do aluguel, tendo 3 anos de garantia daquele produto, em 4 anos dá para me comprar mais de 60 televisores? Não justifica. Você veja bem, eu tenho lá hoje na Guarda Municipal uma van, um Palio Quente e uma moto. 0. A van e a Palio Quente, eu fui lá no Lanagro, pedi ao doutor Ricardo Lanagro uma doação, ele deu a doação para o município, elas estão aí. A moto, eu consegui com o empresário, eu pedi 2 e ganhei uma, tá lá para rodar, tá certo? Agora, como é que eu posso manter esse tanto de carro, tanto da Guarda quanto da TransPL, alugado 4 anos? Será que nós não temos competência para poder comprar um carro e manter a manutenção? O que eu falo com você? Dizem que se aquele carro estragar, automaticamente eles colocam outro no lugar. Não colocam, porque não tem outro carro plotado. Não coloca. Isso eu acompanho de perto. Eu me cobro muito,
tá certo? Eu não posso aceitar essa situação. Você veja que eu tenho aqui demandas que eu não vou falar aqui agora, porque não vai dar tempo, de aluguéis de coisas do município, que encosta-se também o maquinário do município por um defeito aqui, cara, que não tem lógica, um defeito assim, mesquinho, para poder alugar outro equipamento, pagando um absurdo para colocar no lugar daquele equipamento. Então isso aí eu não posso aceitar, eu não vou aceitar. Além dessas propostas, o candidato Salim, né, que eu tô vendo aqui muitas críticas ao atual prefeito, mas eu gostaria de saber se você tem alguma proposta inovadora para a segurança, rápido e rasteiro, se possível, por favor. Nós temos que junto com o chefe-geral da Polícia Civil, tá certo? Que eu já estive com ele. Temos que ir junto com o coronel da Polícia Militar, juntamente com o governador Zema, que é meu conterrâneo. Deus abençoe a gente ganhando a eleição. Nós vamos ter um mandato aqui, pelo menos de 2021, 2022, com o governador Zema, que eu sou nascido na cidade de Araxá. Já estamos de portas abertas com o governador Zema. Deus abençoe a gente ganhando as eleições. Você pode ter certeza absoluta que a nossa segurança, ela vai ser olhada com muito carinho. Olha que teve na porta do meu gabinete, eu levei na porta do gabinete do prefeito atual de Pedro Leopoldo, o colégio militar, cara. Eu quero que meu filho estude no colégio militar. Meu filho vai fazer 7 anos agora. E eu quero falar com você que as famílias esperam, tá certo? Que a gente faça tudo de bom para o nosso município. Nayane Fonseca, por favor. Lembrando que essa entrevista estará disponível ainda hoje no nosso site, no Spotify da Rádio PLFM. Acesse www.radioplfm.com.br. E já se passaram 11 minutos e 30 segundos. Salim, rapidamente, me responde, antes de ser vereador, você trabalhou com transporte também, né? Sim. Aqui na cidade. Bom, a pergunta é sobre transporte público e eu acredito que tem uma responsabilidade um pouco maior nas suas costas quando o assunto é transporte público, por já ter um pouco de experiência nesse setor de transporte, não público, mas de transporte. Não é de hoje, Salim, que a população pede melhorias imediatas no transporte público. E antes de acharem que a gente está fazendo uma crítica só à atual gestão, é um problema crônico de outras gestões também, o transporte em Pedro Leopoldo. A pergunta é a seguinte para você responder: o que pode ser feito de efetivo para o usuário, o aposentado, o trabalhador no transporte entre os bairros e intermunicipais também aqui no município de Pedro Leopoldo? Muito boa a sua pergunta. Deixa eu te falar um negócio. A empresa que está aí hoje, diferente de ser qualquer que seja ela é uma prestadora de serviço para o nosso município. Quem realmente é detentor do transporte é o poder público, é o município de Pedro Leopoldo, é o prefeito que está com a caneta na mão. Quem é o responsável, se o ônibus é bom, se o elevador desce ou não desce, se ele sobe ou não sobe, se cumpre os horários, se não cumpre, é única e exclusivamente do prefeito. Eu estou falando aqui porque, se Deus quiser, eu vou me tornar prefeito de Pedro Leopoldo e vou ser cobrado muito, porque eu estou cobrando de todos. O que eu quero dizer para você? Temos que sentar com a população. O contrato da empresa vigente vai até 31 de dezembro agora. Temos que sentar com a população, analisar todos os contratos, todo o contrato, colocar todas as cláusulas que a população queira, porque lá na rodoviária tem que ter um posto do município para poder fiscalizar o horário de saída e de chegada dos ônibus. O porquê, reclamações dos usuários, por que está faltando hoje naquela linha, quanto tempo tem que o pessoal do Morados Antigos está pedindo para poder o ônibus pegar, subir lá no alto, lá do bairro e deixar o pessoal mais idoso que chega lá na avenida e está subindo com as sacolas na mão, gente. Não custa nada, é questão de boa vontade. O prefeito sabe disso, os vereadores sabem disso. O que é que eu vou falar com você? O dono da empresa também sabe disso, porque é reclamado por eles. Eu já estou terminando. O que é que eu falo com você? Único exclusivamente, cara, nós temos que sentar com a população, ouvir o que a população tem de reivindicações, indiferente de qual seja a empresa que está lá,
no tempo da licitação, fazer o convite para todos que possam participar. É inadmissível pela população, porque o que acontece? Ter numa licitação somente uma empresa é chamar o povo de bobo. Eu não estou falando nada contra a empresa, tá, gente? Mas é chamar o povo de bobo. A gente sabe que hoje tudo é concorrência. Tudo tem concorrência no mundo inteiro. E aqui não tem lógica de ter só uma empresa na concorrência. Então o que eu quero falar com você? Pode acreditar, pode confiar que o meu governo, nosso governo, será participativo. Eu cobrei quando vereador, fiz CPI do transporte de Pedro Leopoldo, parei os ônibus na rodoviária, parei ônibus no bairro. O elevador, quando você vê uma mãe com filho cadeirante que quer entrar na lotação e não consegue porque o elevador não abaixa, não levanta. Quantas vezes eu entrei dentro do ônibus que pedi desculpa para os usuários, que infelizmente poderia estar acontecendo aquela situação com um parente deles, tá certo? Com um parente meu, com um parente deles, do elevador não subir, não descer. Então, são coisas que só quem sente na pele é que sabe o que eu estou falando. Eu te falo o seguinte, olha, eu fiz como projeto lá na Câmara, quando vereador, o cartão para os idosos e para os meninos, as pessoas deficientes. E até hoje não funciona. Por quê? Se o prefeito sabe, o vereador sabe, ninguém cobra. Tá certo? Aqui, ó, o vice-prefeito trabalha muito. O vice-prefeito, quem sabe, conhece o vice-prefeito, sabe que ele trabalha muito e não tem hora para trabalhar. Infelizmente, a caneta não está na mão do vice-prefeito. A caneta está na mão do gestor, que é o prefeito. Certo? Então eu quero agradecer você por essa pergunta maravilhosa. Eu não estou falando aqui com raiva de ninguém, mas a gente tem que sentar. Um governo participativo, ele tem que ouvir quem paga é o povo. Se não tiver a população para poder andar, não existe empresa nenhuma. E nós temos que fazer o melhor, sabendo que todo dia a gente vai ter obstáculo. Mas o meu melhor, você pode ter certeza que eu vou deixar. Lembrando que a pergunta sobre o transporte público foi feito, o candidato Salim, também para os outros candidatos, porque é uma demanda muito séria aí na cidade de Pedro Leopoldo. Os ouvintes nos cobram a respeito disso. Bom, eu vou partir para as perguntas dos ouvintes, tá? Que é a respeito agora sobre, se quiser completar alguma coisa daqui a pouquinho, pode completar, tá bom? A Maria Aparecida do bairro Santo Antônio, a gente já fez as 4 perguntas, vamos passar a pergunta da Maria Aparecida aqui, tá? Ela faz a seguinte pergunta. Ela pediu para você falar sobre a área de saúde. Quais são as suas propostas? Abre aspas para ela. Principalmente em Santo Antônio da Barra. Ela pontua, candidato, que Pedro Leopoldo tem uma deficiência de ambulância e que o bairro sempre precisa recorrer ao PA Central. Lembrando que qualquer promessa, né, tá gravada. A gente vai cobrar depois, caso o senhor seja eleito. Por favor, um pouco sobre a saúde no município, 17 minutos. Você não sabe como eu estou feliz com essa pergunta. Desde quando vereador, vai completar 8 anos que eu cobro, viu, minha querida? Como é que é o nome dela? Maria Aparecida, do bairro Santo Antônio da Barra. Viu, Maria Aparecida? Aqui, você foi feliz demais. Obrigado por você me dar essa oportunidade. Eu cobro há 8 anos praticamente o PA da Lagoa funcionando 24 horas. Tá certo? Lá tem que ter ambulância, lá tem que funcionar 24 horas. Como é que eu vou gerir um PA numa região que hoje está muito maior que a área central, com 30 e tantos mil habitantes, sendo que a unidade básica, que é o PA Central, só funciona de segunda a sexta, de 7 às 17. Como é que eu vou ter um equipamento desse fechado no sábado, domingo e feriado? Se alguém passar mal lá, até a ambulância sair daqui do PA Central para atravessar a cidade toda, se for um infarto, já morreu. Isso aconteceu com meu cunhado esse ano. Rapaz de 25 anos, eu estava em Brasília, liguei mais de 1 hora, pedindo ambulância para ele. 6 horas da manhã, a ambulância não foi, estava ocupada com outra emergência, mas sabendo eu que lá no PA fica 4 ambulâncias e 2 motoristas. Não é culpa dos técnicos, dos profissionais. Aqui, ó, nós temos que ter uma gestão eficiente. Como é que eu vou ter 4 carros com 2 motoristas? É preferível ter 4 motoristas e 2 ambulâncias. Porque se faltar um motorista, eu tenho 2 de reserva. O que é que eu quero dizer para você? Que não é uma promessa de campanha.
É um compromisso 19 do minutos Salim. e 20. É um compromisso do Salim de funcionar a área de saúde muito bem, principalmente na região norte. Você veja bem que nós temos Quinta do Sumidouro, Periquito, Fidalgo, Lagoa de Santo Antônio e adjacência, Bairro da Lua, tudo. O meu cunhado morreu no mesmo dia. O marido da minha esposa, da minha secretária, que buscou ele lá no PA, levou 15 segundos, candidato. Tá bom, levou ele pro PA. Ele foi entubado de manhã e faleceu à tarde. Tá certo? Então é inadmissível. Eu agradeço demais a vocês todos e te falo, pode confiar no governo de Salim, que é no governo do povo, governo participativo, que vai ouvir a todos. Eleições 2020, PLFM. Aqui você não perde o voto. Na PLFM, 11 horas e 41 minutos. Lembrando que daqui a pouquinho, em instantes, o candidato Salim Salema terá direito a 2 minutos para as considerações finais. Lembrando também que o espaço de entrevista foi concedido a todos os candidatos em campanha aqui para a Prefeitura de Pedro Leopoldo. Optamos, sim, por fazer uma entrevista mais propositiva, onde deixaremos o candidato, à vontade para falar, obviamente, colocando aqui as nossas perguntas também. Bom, candidato Salim Salema, você tem 2 minutos para as suas considerações finais, começando a contar a partir de agora. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus demais da conta. Depois a vocês todos aqui da Rádio PLFM, que está me dando essa oportunidade de falar aqui, tá? E depois agradecer a minha esposa, ao meu filho, ao meu irmão, aos meus irmãos, a toda a equipe que me caminha, meus tios, a toda a equipe que caminha com o Salim. Agradecer muito a minha vice-prefeita que aceitou o meu convite de caminhar comigo, porque eu quero fazer o mandato com ela, trabalhando. Ela trabalha muito e eu tentei fazer isso com a atual gestão e não consegui. O que eu quero te dizer é o seguinte: pode confiar, pode acreditar, eu preciso de uma oportunidade. Ajudei todos que estão aí, cobrei de todos. Infelizmente, a gente não é ouvido, porque a caneta está na mão do prefeito, a palavra final está na mão do prefeito, tá certo? O que é que eu posso te dizer? Que o Salim está aqui para trabalhar diuturnamente, com uma equipe maravilhosa, todo mundo técnico, todo mundo que vai trabalhar e dar o suor para fazer o melhor para Pedro Leopoldo. O que eu quero te dizer é que tudo que eu falei para você é com muita propriedade. Eu sei a lição de casa, mas não sou eu que vou fazer. Nós vamos fazer um governo participativo, onde as pessoas que vão nos falar o que é que eles almejam, o que é que elas desejam. Porque eu peguei o anseio das pessoas e levei para a atual gestão. Infelizmente eu fiquei sem gabinete, sem secretária, continuei trabalhando, eu rompi politicamente, porque os prefeitos chutam a gente. Eu rompi porque não tinha condições mais de caminhar. Eu continuei caminhando sozinho em Deus, trabalhando para o povo todos os dias. Deus lhe pague a vocês todos. E aqui, agora é a vez do povo. Quando eu digo agora é a vez do povo... Sem o número, por favor, Salim. Tá bom, agora é a vez do povo. Quando eu digo que agora é a vez do povo, é porque o Salim é o representante legal de toda a população. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. As principais